Alguns se perguntam por que, às vezes, a gente está tocando em temas como religião, ou metafísica, ou definição do ser humano, né? É que todas as nossas áreas de conhecimentos específicos, seja na ciência, seja nas tecnologias, seja nos setores diversos da filosofia, dependem do que o Soares, do século XVI, propôs como sendo a metafísica geral, que é a ontologia, quer dizer, qual é a natureza das coisas, qual é o ser das coisas, tá? O que pode ser dito sobre o ser das coisas, e as metafísicas específicas, que ele viu como três: a metafísica psicológica, que tenta estudar a especificidade do ser humano, a cosmologia, que seria o estudo do cosmos, né? E a teologia, né? Que seria o estudo de Deus. Só que, vejam bem, a teologia não é necessariamente o estudo do Deus católico, simplesmente, né? Pode ser o estudo do princípio da divindade, né? E aí está se colocando, por exemplo, no Heidegger, a questão de você do homem se definir como contrapartida aos deuses, né? Os gregos, os deuses eram imortais e os homens eram mortais, era a única diferença. No fundo, então, a religião grega estava pensando sobre uma coisa que era a morte e aquilo que fica sobrando da pessoa depois de morrer, né? E esse ficar para a posteridade ser uma espécie de imortalidade, né? O Nietzsche dizia que cada povo só tem 3, 4 grandes gênios, que são aquilo que permanece daquele povo para a posteridade, como se fosse uma alma imortal daquele povo, quanto que a massa da população é como um corpo que se desfaz depois de sepultado, né? Bom, a questão é que nós estamos diante de uma grande indefinição, porque o ser humano foi definido, por exemplo, no século XVIII, como tendo o espírito da liberdade, né? A liberdade como característica do ser humano. Agora, boa parte da humanidade nunca foi livre, né? Não só como escravo, mas também como submisso a governos tirânicos, a religiões fanáticas e assim por diante, né? E eu tinha insistido com vocês na virada que houve, especialmente assim como Marco se admite hoje, Descartes, né? E depois Leibniz, Wolff, Baumgarten, Kant, a nossa linha aqui, né? Com ele surge a questão da estética como ciência sistemática do belo, né? Aí a questão é o que caracteriza esse homem moderno, né? Eu tinha citado para vocês a famosa frase do Leibniz: nihil est sine ratio, nada é sem razão. E para ele ainda essa ratio última seria Deus, né? Ele acreditava nisso. Mas quando isso penetrou no âmbito da pesquisa, por Wolff, na ontologia, principalmente, como sintoma, né? Cada razão de ser de que se encontrava era uma pesquisa científica que se fazia, e a tecnologia era fazer as coisas de um certo modo para alcançar certos fins. Então, fazer de um determinado modo tinha uma razão de ser, porque era o fim que se pretendia preencher com isso, né? Agora, vejam, essa disputa sobre o homem moderno, que também é marcada pelo chamado subjetivismo presente em Descartes,
quer dizer, posso duvidar de tudo, menos duvidar que eu esteja duvidando, cogito ergo sum, né? Cogito, portanto, sou, é como é traduzido e como é entendido, não é tão simples assim também, quanto parece, porque pouco antes ele diz, é porque eu estou no mundo, é que eu posso pensar, entendeu? E o sum aí não quer dizer só sou, como geralmente é traduzido, mas é eu estou. O verbo esse, em latim, é ser e estar. Tá? Stare havia em latim, mas era estar parado, fixo, stehen, to stay em inglês. Né? Estar parado, né? Como soldado perfilado. Né? Em português e espanhol, que houve essa modificação do estar ser um verbo equivalente ao ser. Né? Mas ele dizia, o Descartes, eu posso duvidar de tudo, menos da existência, duvidar da existência de Deus e da existência da alma eterna. Entendeu? Quer dizer, se ele não dissesse isso, ele não teria o livro publicado, porque a publicação dependia do aval do deão da Faculdade de Teologia da Sorbonne de Paris. Tá? Então, vocês terem uma visão do que estava acontecendo naquele período. Muito importante naquele período também, já com um discípulo de... desculpe. No século XVII para XVIII, um discípulo foi o Pascal, né, de Descartes, que reparou que, por exemplo, os afetos são extremamente importantes para motivar a ação das pessoas. Né? E daquilo que elas querem fazer e aquilo que elas não querem. Quer dizer, o coração tem razões que a razão desconhece. Que levou depois, mais tarde, ao desenvolvimento da psicanálise. Né? Mas o Pascal era um gênio matemático. Ele é um dos inventores da máquina de calcular. Na matemática, até hoje, se estudam certas partes postuladas por Pascal. Né? E ele pertencia ao grupo chamado de Port-Royal. Né? Port-Royal foi uma escola ao norte de Paris, né, para famílias ricas, onde se teve um ensino muito progressista para a época. Né? Mas era baseado também no jansenismo. Nós não tratamos disso aqui muito, mas o jansenismo era baseado na chamada doutrina da graça. Jansenius foi o professor da Sorbonne, deu nome a isso. Ele dizia que a inteligência de Deus, sendo infinita, inevitavelmente iria julgar as coisas de um outro modo, diferente do que os homens poderiam julgar qualquer coisa, ou a vida de alguém. E, por outro lado, Deus, sendo todo-poderoso, ele não precisava levar em conta o que um homem quisesse impor a Deus. Tá? Então, nós estamos entregues à mão de Deus, essa não poderia ser a expressão. E o Jansenius postulava também que nós devíamos confiar em Deus, né? Mas isso significava não confiar nas instituições que se diziam representantes de Deus. Porque se Deus podia ver as coisas de um outro modo e decidir de um outro modo, não seria um bispo, um papa, um monge, um padre, um pastor que iria dizer para Deus o que a pessoa deveria ou não fazer. Isso despertou um ódio profundo da Igreja Católica, especialmente pelos jesuítas, né, que trataram de perseguir esse grupo. Mas, durante um tempo, uma prima do rei Luís XIV protegeu aquele grupo. E, quando ela faleceu, né, não esqueça, o Richelieu era o cardeal, primeiro-ministro da França, depois foi Manzarino, que também era, eles perseguiram, fecharam a escola, né, obrigaram professores a abjurarem das crenças, proibiram de publicar, foram vários
torturados e mortos, entendeu? Quer dizer, houve uma perseguição violenta, e quem estava como representante de Portugal na época, como embaixador, era depois Marquês de Pombal, que, quando primeiro-ministro, se deu o serviço de expulsar os jesuítas de todo o território português, inclusive o Brasil, né? Só que os jesuítas eram os únicos que cuidavam um pouco de educação aqui no Brasil, né? E ele, como iluminista, nunca colocou uma escola, uma faculdade, uma universidade aqui no território brasileiro, o que ele poderia e deveria ter feito, né? Então, ele era um imperialista um pouco esclarecido nesse sentido, né? Não estava preocupado conosco como gente, né? Bom, o fato é que, dessa doutrina da graça, derivou-se na época o movimento puritano. Por quê? Eles se basearam na fábula de Jó, que o Jó persiste na crença em Deus, né? E ele não... veja, ele perde tudo, ele perde a esposa, os filhos, as terras, etc., mas não desiste da crença em Jeová. E vendo a fidelidade dele, Jeová vê ele com bons olhos, e ele recebe tudo de volta multiplicadamente, tá? Então, ele se torna ainda mais rico, tem mais esposas, mais escravos, mais gado, mais terras, etc., tá? Isso era interpretado por eles, então, de que Deus daria um sinal de que veria com boa vontade certas pessoas e que estariam, nesse sentido, a caminho da salvação eterna. E essa sinalização se dava pelo enriquecimento, tá? Então, os países que adotaram essa crença, essa interpretação, como a Suíça, a Suécia, a Inglaterra, depois os Estados Unidos, né, foram países em que as pessoas achavam que ficar ricas, entendeu? Estarem bem de vida, era um sinal da boa vontade divina. Enquanto que, em contrapartida, havia outra linha que eu ouvi muitas vezes na escola de irmãos maristas lá no Sul, e ouvi em sermões da Igreja Católica também, que dizia que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar no fundo de uma agulha. Eu sempre achei muito estranho. O que um camelo quer passar no fundo de uma agulha, né? Isso é um erro de tradução. Camilos, não é camelo, é uma corda grossa, né? Então, claro, se você for rico, você desfaz a corda grossa em pequenos fios que passam no fundo da agulha, entendeu? Mas esse erro de tradução servia para dizer que, no fundo, era melhor ser pobre, portanto, é melhor se conformar com a própria pobreza, aceitar a pobreza, para poder ir para o céu, sabe? Enquanto que os que eram ricos estavam perto de ir para o inferno, né? Os países que optaram por essa fábula do camelo pelo fundo da agulha, como Portugal e Espanha e as colônias portuguesas e espanholas, por exemplo, toda a América Latina, se tornaram países atrasados, superados pelo desenvolvimento capitalista dos outros que adotaram uma outra linha de interpretação, tá? Eu não estou dizendo que foi somente a teologia que determinou o comportamento, mas ela teve influência forte, sim, no comportamento das pessoas, e isso atua até hoje aqui no nosso meio também, tá? E, então, a pergunta que se surge hoje, né, é saber o que define o ser humano, né? Porque, vejam bem, houve muito tempo aí que se acreditava que Deus era uma criação, que o homem era uma criação de Deus, né? Uma criatura divina. E aí, com isso, se justificava tudo que estava, como estava, e era uma ideologia conservadora que beneficiava a aristocracia da época, a oligarquia da época. E isso
continuam persistindo até hoje. Né? Na Grécia ou em Roma, era diferente. Lá se achava que as famílias que tinham sangue divino nas veias, porque os deuses eram antropomórficos. E havia alguns relacionamentos entre deusas e homens, ou entre deuses e mulheres, né? E isso gerava uma descendência que tinha, então, esse sangue divino superior, que lhes dava o direito de mando e comando e ter terras, escravos, gente a servi-los, entendeu? Então, essa noção de um sangue, entre aspas, aqui, azul, né, era fundamental, e a crença servia para justificar a estrutura escravagista da sociedade. Né? Então, com o cristianismo, como não se tinha esse tipo de relacionamento, embora você tivesse aquela questão meio nebulosa da fecundação da Virgem Maria, né, se fazia de conta que Cristo não teria tido descendência. Né? E, claro, você tem filmes hoje que fazem a ficção de uma descendência de Jesus Cristo com Maria de Magdala, que teria levado a família real francesa, né? E justificaria ela ser a governante e ser, digamos assim, a controladora do mundo católico todo. Né? Você sabe que a França promoveu até a existência de um outro Papa diferente do Papa Romano. Então, a pergunta é o que é o ser humano? Né? Porque, veja, ele diz ser humano. Né? Mas a maior parte dos ditos humanos não é humana. Né? Porque humano quer dizer bondoso, generoso, bacana. Né? Isso é um autoelogio. Né? Se eu pegar da perspectiva dos animais e das plantas que são destruídos pelo ser humano, ele não é humano, ele é um ser destrutivo. Tá? Ele é não o retroolhar criativo da natureza sobre si mesma, como acreditavam os românticos alemães, mas ele é uma retroação destrutiva da natureza sobre si mesma. Então, nós estamos vivendo hoje, pela primeira vez na história, uma era que tem sido chamada de era do homem, em que o ser humano consegue até alterar a temperatura do planeta inteiro. Consegue destruir boa parte da camada de ozônio. Consegue produzir mudanças climáticas muito sérias com a emissão de CO2, com a destruição de florestas, com a imposição da vontade do homem sobre todas as coisas. Então, tinha um tempo que eu gostava de ver Globo Rural. Hoje, me assusta ver, por exemplo, o gado que está lá pastando numa fazenda e daqui a pouco ele vai ser conduzido para um frigorífico e não vai ter direito de viver a vida dele. Né? Ou as criatórios de galinhas e porcos parecem campos de concentração que vão ter uma execução muito em breve, entendeu? Quer dizer, não se pergunta se os animais querem ou não. O homem impõe a sua vontade e como ele se vê como criatura divina, ele se acha no direito de fazer todas essas coisas. Tá? Entre os gregos, a criação do homem era dita, por exemplo, que Zeus tinha mandado o irmão dele, Prometeu, fazer o ser humano. Né? Entre os romanos, havia um sujeito que teria feito um boneco de barro e ele teria depois pedido a Júpiter que insuflasse uma alma nele para ele poder viver, aquele boneco ter vida. Né? E assim teria surgido o homem. Né? Mas com a teoria de Darwin, por exemplo, se consultou algo que tem sido comprovado, né? Quer dizer que o ser humano pertence à família dos primatas. Né? Portanto, ele não é descendente dos macacos atuais, é de um outro ramo que deve ter desaparecido já.
se estudam outros tipos de ser humano, quase humano, o tipo próximo ao humano, como os neandertais, o Cro-Magnon e assim por diante, que teriam existido. Mas a gente não sabe bem. Mas, de qualquer maneira, o homem é uma espécie de animal que é capaz de modificar a vida de todos os animais. Agora, o que caracteriza ele sendo o animal que domina, sabe? Às vezes, há certos sintomas. Nos séculos XVII para XVIII, se colocava muito a questão do jardim francês versus jardim inglês. Né? O que é o jardim francês? É você impor a geometria da cabeça do ser humano sobre a natureza, né? E achar isso bonito. Né? Quer dizer, o belo é a imposição da vontade do homem para a autoestetização dele mesmo. Mas o problema é que a noção de geometria como princípio fundante de todas as coisas é algo que se baseia numa noção de universo. O universo é um todo fechado, né? E, portanto, com forma de uma elipse. Isso está lá no Soares, esse jesuíta judeu do século XVI. Ora, os limites por todo lugar e os dois centros em qualquer parte, tal, entendeu? Mas isso não justifica nada. Então, nesse sentido, a geometria sempre é uma finitude. Tá? Por exemplo, em Descartes, um dos problemas fundamentais é saber se o mais importante é a imagem ou é o conceito. E, para o Descartes, né, o conceito era mais claro do que a imagem. Tudo bem, você pode fazer um triângulo, né, um quadrado, um pentágono e coisa assim, você pode visualizar isso. Né? Mas um quilógono, o que é isso? É uma figura geométrica com 1000 lados. A definição que eu acabo de dar é muito clara. Né? O quilógono, que é o sujeito, é uma figura geométrica com 1000 lados. Né? O que é um milhômetro? A figura geométrica com 1 milhão de lados. Mas, sabe, na nossa mente, nós não conseguimos imaginar exatamente uma diferença entre 950, 980 ou 1050 lados, entendeu? E em 1 milhão, também não. Né? Mas o paradoxo que surge é o seguinte: quando você aumentar o número de lados da figura para o infinito, você vai ter uma esfera. Tá? E na esfera, você não vai ter lado nenhum. Então, infinito igual a zero. Esse que é um paradoxo. Tá? Como é que infinito pode ser igual a zero? Não seria lógico. Tá? Assim, esse tipo de problema era muito frequente naquela época. Por exemplo, o Pascal inventou a roleta. Né? A roleta não foi só um problema para a aristocracia se divertir, como de fato aconteceu, porque ela era uma classe ociosa que não precisava trabalhar. Mas a roleta era um problema metafísico, que é, tudo bem, nós estamos aqui nas mãos de Deus para ver se nós vamos nos salvar depois da morte ou não. Né? E o que vai acontecer, né, conosco? Ninguém sabe. Se estamos dependendo da graça de Deus, né, Deus nos salva se quiser e não nos salva se não quiser e pronto. Não podemos fazer nada. Né? Então, é como uma roleta. É como ganhar na roleta, poder ir para o céu. Sabe? E não é que a gente vai querer impor uma regra a Deus. Por exemplo, se dizia, se eu fizer muitas preces, muitas esmolas para a igreja, for sempre para a missa, comungar e coisa assim, eu estou querendo fazer o quê? Eu estou querendo convencer Deus de que eu sou bom.
Aí eu gasto 1 ou 2 horas por semana me dedicando a isso, tá? Com isso eu provo para Deus que eu sou bom e que eu mereço a salvação. Na verdade, eu estou sendo um oportunista, que eu quero ganhar a vida eterna, o infinito, em troca de 1 ou 2 horas por semana. Já por isso eu deveria ir para os quintos do inferno. E a famosa aposta de Pascal, que eu acho que já citei para vocês, nós não sabemos se vamos ter uma vida depois da morte ou não, entendeu? Então, teria uma chance em 2 de estar certo. Então, se eu vou apostar que tem e fizer tudo certo, aí eu posso me salvar. Se eu apostar que não tem e tiver, eu vou perder tudo, né? Agora, se eu apostar que tem e não vai ter, eu só perdi a minha aposta, entendeu? E para quem aposta que não tem e não vai ter, ele ficou na mesma. Tá? O Nietzsche diria a única coisa que você perdeu é a única vida concreta, real que você tem, em função de uma fantasia de uma vida que não existe. Bom, o problema é que o Pascal, ao propor isso, estava convencido de que só havia um Deus verdadeiro, que era o Deus católico. Embora ele pertencesse a uma espécie de dissidência em relação à Igreja Católica dominante na época, ele achava que só havia um Deus único verdadeiro. Então, digo assim, a aposta é que haveria aquele Deus depois. Né? O problema é que a humanidade já inventou milhares de deuses. Né? E se o sujeito encontrasse, depois da morte, um outro Deus que não aquele que ele estava esperando? Se fosse Plutão, Netuno, ou Zeus, ou o Deus Ra, sabe lá quem, Jeová que estivesse lá. Esse outro Deus ia ficar muito chateado pelo fato de não ter sido reconhecido por aquele sujeito como sendo Deus. Né? Só um instante. Então, essa noção, né, de um Deus que só poderia ser um determinado Deus, né, é rebatido pela busca histórica. Né? Ora, a aposta, então, não seria mais uma em duas chances, né? Mas uma em função de milhares, que teria de ser multiplicado também por 2 pelo fato de haver ou não haver. Tá? Então, vejam, essas questões se misturavam muito naquele período. Né? E, por exemplo, em Kant, eu já citei isso, você tem a noção de que esse eu que conhece deveria ser mais reforçado no eu, vamos dizer, transcendental, que chegasse a fazer alguma coisa que fosse transcendente à subjetividade do sujeito. Né? E essa subjetividade deveria ser reforçada de tal maneira que aquele eu produzisse fosse ciência, ou fosse arte, ou fosse filosofia, sabe? Que ficaria. Esse eu transcendental, ele vai aprendendo ao longo do tempo a desenvolver os seus conhecimentos, as suas percepções, etc. Ou ele pode também, por exemplo, se arrepender profundamente de coisas que ele fez e sofrer uma mudança interior dentro dele. O problema na época, isso estava assim, estou simplificando, mas na primeira edição da Crítica da Razão Pura de Kant, essas transformações que a subjetividade oferece. Né? E, além disso, o fato, por exemplo, cada um de nós dizer eu de si mesmo, e aparentemente nós temos todos a mesma origem, e como é que a mesma causa deve causar o mesmo efeito, entendeu? E nós somos todos diferentes entre nós. Tá? Mas, principalmente, se eu me modificar ao longo do tempo, eu não mantenho essa autoidentidade da alma que se expressaria no eu. E uma alma que se transforma, ela não é eterna, ela está dentro do tempo, ela está situada. Tá? Então, nós temos aqui
de tomar muito cuidado em ver a reação, por exemplo, dos pietistas, que era uma linha lá do luteranismo, que não ouvia muito o que os pastores queriam dizer, e eles ameaçaram o Kant. E o Kant retirou mais de 120 páginas da primeira edição da Crítica da Razão Pura e modificou na segunda edição. E, claro, ele tinha perdido a proteção do rei Frederico o Grande, lá da Prússia, que tinha morrido. Então, a edição que vocês têm em português é baseada na segunda e terceira edição. Mas a primeira edição, que dava mais importância a essas modificações interiores, a liberdade da alma e dos sentimentos e tudo, foi foi usada na escola de Iena, e lá surgiu o movimento romântico, né, e o idealismo todo, tá? Baseado na primeira edição, que nós não temos em português. Tá? E já também não tem em outras línguas por aí. Mesmo na Alemanha é muito difícil de conseguir uma primeira edição original. Eu ainda consegui um sebo lá no fim da Baviera. Mas a questão que, por exemplo, o Heidegger, nesse livro que saiu há pouco, que é as conferências dele, né, o volume 80.2, ele diz sobre a questão do fundamento, né, e o fundamento do conhecimento, né, que homem é esse que nós vamos ter nesse novo tempo, né? Nós estamos assim diante de um mundo que nos impõe decisões. Se a gente é cristão ou não cristão, né? Se a gente é nacional ou supranacional, cosmopolita. Se a gente é patriota ou se é aberto para a humanidade toda. Se a gente é democrático ou autoritário, né? Mas ele acha que todas essas contraposições se dão dentro do espaço do homem moderno, né? Como um animal histórico que se chama de ser humano. Ele se dá o nome de ser humano. Tá? E essa noção, né, de ser humano é que é problemática. Né? Nós não sabemos se vai surgir uma nova espécie de homem. Entendeu? Quer dizer, se está falando hoje que nós vivemos agora na era do homem, né? Como eu vi a era dos dinossauros, tal, entendeu? Hoje nós vivemos na era do homem, porque é o animal que consegue afetar a vida de todos eles da Terra e consegue transformar o planeta inteiro. Tá? E aí a humanidade vai estar colocada diante de duas tendências antitéticas. Né? Por um lado, ela tem que se perguntar se ela, continuando a aumentar o efeito estufa, a destruir todas as espécies de plantas e animais, a dominar tudo, impondo a sua vontade, se o homem não está, de certo modo, reduzindo o espaço de existência dele mesmo. Né? Quer dizer, vejam, a ciência que é estudada na universidade, ela é uma ciência voltada para a tecnologia, e a tecnologia é voltada para a dominação. Tá? Dentro desse horizonte dessa ciência aplicada, dessa razão prática, a pergunta que eu estou sugerindo, que vem aí, por exemplo, nessa linha de Nietzsche e Heidegger, o homem como um animal que ainda não tem uma definição plena do que ele seja, né? A gente teria de ter a esperança de que talvez pudesse surgir outra espécie de homem que vai conviver melhor com a natureza. Né? Eu tive um problema bem recente e eu perdi, né? Na linha de teoria e história da arquitetura aqui na FAO, porque eu
sugeri que na ementa fosse colocada a questão de preservação do meio ambiente, né? E se perguntasse se o construir não é também um destruir. Tá? E aí a questão da preservação, não só das florestas, do meio ambiente, mas também das águas, né? A convivência mais pacífica do ser humano com a natureza, com preocupação fundamental que deveria estar na arquitetura também. E não está, né? E o que eu disse não adiantou nada, coloquei para a coordenação, coloquei para a chefia, nada foi feito, né? Isso tudo não interessa. Então, o que as pessoas querem é, em princípio, um diploma, né? Para, com isso, ganhar a vida. Tá? É uma razão muito prática. Né? Se querem aprender a razão prática para aplicar essa razão prática para ganhar a vida e viver melhor que os antepassados, etc. Bom, a questão é saber se esse horizonte imediato, quase que míope da razão prática, basta para o ser humano. Ou o ser humano é o ser dotado de razão, que é capaz de perguntar sobre os fundamentos e quais as consequências do domínio dessa razão prática. Né? O Heidegger vai colocar isso de um modo mais estranho, que é a pergunta se o ser humano está pronto para receber um novo Deus, ou novos deuses. Por exemplo, a própria Terra poderia ser uma atividade que teria de ser cultivada e cultuada pelo ser humano para que ela abençoasse de volta os seres humanos que cuidam bem dela. Tá? E a gente está vendo a barbárie da destruição da Amazônia, por exemplo. Se sabe aí que nasceu uma árvore, joga 2.000 litros de água por dia na atmosfera. E se continuar destruindo a Amazônia como estão, daqui a um tempo, essa região em que nós estamos aqui vai se transformar num grande Saara, porque estamos na mesma altura do deserto de Gobi. Entendeu? Nós só não somos um deserto porque existe a floresta amazônica. E para outras regiões do país é a mesma coisa. E as consequências já estão acontecendo. A crise hídrica está aí. Tá? Que não se tenha gente competente na presidência da República, no governo, para fazer um programa para resolver isso, é outro problema. Isso é uma razão prática imediatista, uma amostra disso. Né? Mas, veja, a questão de reflorestamento, por exemplo, não é a opção de um partido verde, entendeu? Isso é uma política de Estado. Tá? Os países do norte da Europa, tipo Suécia, Finlândia, etc., já têm essa política há muitos anos. As florestas são muito grandes lá. Tá? Na Alemanha, o Partido Verde é o que praticamente mais tem crescido lá. Essa preocupação existe. E o Partido Verde já significava também, por exemplo, controlar a questão não usar a energia atômica para a fonte de eletricidade, usar a energia solar, a energia do vento, né, eólica, enquanto que a França usa energia nuclear. Porque se acontecer um Chernobyl na Alemanha ou na França, sabe, a Europa fica despovoada, toda, praticamente. Entendeu? E vai afetar a vida por muitos e muitos séculos. Tá? Bom, e essa é uma preocupação muito grande lá. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, né, em ver o que para nós, né, é mais significativo. Quer dizer, a aposta que o Nietzsche, Heidegger, etc., fazem é que o ser humano seria capaz de pensar pelo prazer de pensar e pensar os fundamentos das coisas. Tá? E, em função desse pensar os fundamentos, né,
é que ele poderia se redefinir diante do mundo e redefinir as coisas. Tá? Então, vejam, essas noções aí, né, de cosmologia, né, ou antropologia, ou metafísica psicológica, né? Por exemplo, com Leibniz, já se teve a atenção desencadeada por Descartes. Descartes era um grande escritor. Né? Ele dizia, quando eu estou sozinho à noite, fico pensando comigo mesmo, então eu esqueço de tudo mais, e começo a duvidar de tudo. Quando é que eu vou? Eu só posso duvidar que eu esteja duvidando, entendeu? Ou quando eu sonho, como é que eu posso ver uma coisa com os olhos fechados? Entendeu? Quer dizer, como é que isso acontece? Né? Então, o Descartes já chama atenção para essas dimensões, vão ser psicológicas, e ele, inclusive, desvenda o mistério da Santíssima Trindade como instâncias da psique humana. Né? O Pascal continua nisso, né? E o Leibniz era um cara que tinha contato com esse grupo do Arnaud, principalmente, da escola de Port-Royal, que foi destruída lá na França, tá? E atrasou o desenvolvimento intelectual do país. O Leibniz dizia, em divergência ao empirismo inglês, que o empirismo inglês dizia nada está na mente que não tenha passado pelos sentidos. Tá? Então, era uma contraposição à noção de ideias inatas. Né? E ele dizia, nada está na nossa mente que não tenha passado pelos sentidos, sim, exceto a própria mente. Então, há uma estrutura da mente humana que precisa ser estudada para que a gente entenda o que através dela é feito. Né? Então, o século XVIII se volta basicamente para o estudo das instâncias da alma. Né? Então, Leibniz escreve para o Wolff, diz, olha, nós temos que prestar atenção sobre as dimensões obscuras da mente humana. Né? E aí o Wolff, na metafísica psicológica dele, vai desenvolver a noção, por exemplo, de memória, que é a rememoração imagética de coisas pretéritas, mas também a pressagício, né, que é a previsio. A previsio é a percepção, a previsão de coisas bastante próximas, e a pressagício é o presságio de coisas mais distantes, de formas de imagens bem obscuras. Por que acontecem essas imagens obscuras na mente humana? Aí um discípulo do Christian Wolff, que era o Baumgarten, disse que ele tratou de pegar essas categorias e desenvolver ainda mais, né? Que se deveria estudar essas dimensões obscuras da mente, né? Essas imagens flutuantes na mente, né? E então ele propõe que se estude isso, né? E se veja a significação disso, né? E teriam então, vamos dizer, essas imagens mais belas, né? E teria também essas outras imagens ainda mais obscuras, e ele chega ao ponto de achar que haveria dimensões bem obscuras da mente humana, sobre as quais ele não achava que havia condições de desenvolver, mas, no fundo, era a noção de inconsciente, tá? Que ainda deveria ser estudado. Tá? E significava também que deveria se estudar anomalias da mente humana e que isso não deveria ser só desprezado em função de uma razão considerada normal. Tá? Então, essa noção de que há dimensões infinitas da mente humana, no século XVIII, como o problema da teologia era muito dominado, seja pela Igreja Católica em países como Espanha, Portugal, França, Itália, né? Seja pela luterana nos países mais ao norte da Europa. Então, essa dimensão, vamos dizer, da teologia foi deixada mais de lado, né? Em função de estudar a psique humana.
enquanto que a parte da metafísica chamada cosmologia deixou de ser coisa da astrologia, né, para ser da astronomia, que com o desenvolvimento dos telescópios, etc., foi se desenvolvendo muito. Tá? Eu, pessoalmente, acho que a grande revolução do pensamento humano vai se dar nessa parte da metafísica especial chamada cosmologia. Então, vocês entendam. Tem uma cosmologia, aí tem uma metafísica geral, que é o estudo do ser, a ontologia, e tem 3 metafísicas especiais, na proposta do Soares, né? E isso é grandemente seguido até hoje. A teologia, a psicologia e a cosmologia, né? A noção de cosmologia é grega, mas ela envolve uma noção de que o todo é organizado, é um cosmos. E, na verdade, os espaços siderais não são organizados dentro dos princípios da raça humana, né? Mas tem a sua razão de ser. Mas o que está acontecendo, veja bem, as informações que nós estamos obtendo nos últimos anos, a humanidade nunca teve antes. Quer dizer, o simples fato de terem lançado um telescópio para fora da atmosfera terrestre permitiu ver constelações que antes nunca se viram, né? E ter imagens assombrosas dos espaços siderais, né? Ou o homem poder ver a Terra de fora da Terra, né? Quer dizer, isso está se tornando até quase que comum agora, né? E a gente vê como é frágil esse pequeno planeta em que a gente está. E como é preciso tomar cuidado com esse pequeno planeta, né? E vejam, os gregos povoavam os espaços siderais com deuses, né? A ciência moderna repovoou com deuses. Então, deu o nome de Netuno, Saturno, Andrômaca e assim por diante, quer dizer, o nome de divindades para constelações, planetas e assim por diante. E nós estamos, hoje em dia, dominados por uma science fiction em que se colocam figuras antropomórficas por toda parte, né? Claro, se procura fazê-las não totalmente parecidas com o ser humano, porque se parte lá de Darwin de que, por exemplo, os seres humanos é oriundo de uma evolução de mamíferos, né, que deu em primatas, que acabou dando no ser humano uma das espécies que apareceram, ou vários tipos de espécies de seres humanos, né, o Homo erectus, o Homo sapiens, o Homo de Neandertal e assim por diante, né, que não eram idênticos a nós hoje, né, e nós não somos idênticos entre nós, né. E isso eu não estou dizendo que um é superior ao outro, não, nós somos diferentes, né? Mas nós temos uma suposta evolução. Sabe, o termo evolução é muito perigoso, a evolução das espécies, porque vai se dizer que o homem é o coroamento de toda a espécie. E, portanto, tem o direito de dominar tudo, porque é a espécie superior. As religiões sustentam essa crença na medida em que põe o homem como criado por Deus, como o único tendo uma alma imortal. Tá? Essa é a explicação que a maior parte das pessoas acredita, né? Agora, da existência real dessa alma imortal, não há prova nenhuma. Isso é uma crença. Tá? Isso não é ciência. Tá? Agora, a questão é que ser é esse que está aí se desenvolvendo, né? E nesses filmes de science fiction, eles partem, por exemplo, da suposição de que o homem, que uma espécie superior poderia ter se desenvolvido a partir da barata, entendeu? Quer dizer, se houver uma guerra atômica aqui na Terra, a espécie que vai sobreviver vai ser a barata, né? E aí, a partir disso, e aí, por exemplo, naquele Man in Black, o Homem de Preto, né, aparece uma figura de outro
outra galáxia, entendeu? Que é uma transformação de uma imensa barata, entendeu? Quer dizer, assim, você tem várias figuras antropomórficas. O que eu quero dizer é que esses filmes servem para repovoar os espaços infinitos. E, como os filmes são muito rápidos, basta apertar um botão mágico lá na nave espacial que o cara está lá, e ele vai voando à velocidade da luz. Ora, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, multiplicado por 60 para ter um minuto, entendeu? Multiplicado por 60 para ter uma hora, por 24 para ter um dia e por 365 para ter um ano, entendeu? E isso é muita distância. A galáxia mais perto daí está 8 anos-luz, parece. Entendeu? Isso é muita distância. Nós não vamos conseguir percorrer isso. Então, nós somos um fenômeno absolutamente solitário num planeta que nós não temos um equivalente ainda por enquanto. E as pesquisas estão procurando aí ver se encontram outros planetas em outros sistemas solares por aí, né? E está encontrando. Entendeu? Há a possibilidade de, eventualmente, algum ter tido vida, né? A gente está podendo ir a Marte, a Vênus. A pergunta é se houve a vida lá ou não, né? Porque hoje é deserto, a Lua é deserto, né? A Lua era provavelmente um pedaço da Terra que se soltou, entendeu? Teve vida lá ou não, entendeu? E, vejam, a camada de ar na Terra é muito frágil, muito pequena, né? Ela nos protege de asteroides que estão bombardeando a gente o tempo todo. Quer dizer, vocês estão nos bombardeando, nós não estamos num cosmos, nós estamos num caos, né? E se o homem vai ou não com esse desenvolvimento da metafísica cosmológica, tá? Desenvolver uma outra consciência de si mesmo e se transformar, sabe? E ter, figurativamente, aqui novos deuses, isso a gente não sabe, por enquanto, ainda, né, no que vai dar, né? De qualquer maneira, fica colocada aí a pergunta que existe um fundamento, né, que a gente geralmente esquece, né? E por que esquece? Né? Porque o próprio ser, nesse sentido, é esquecido. Ele está escondido em todos os entes que existem por aí. Cada ente tem um ser dele, né? Mas todos eles são. Então, essa noção de que se tem uma espécie de totalização. O problema é que essa totalização nós não temos como totalidade. É impossível existir isso. Hoje a gente tem que ter a noção de que os espaços siderais são infinitos, estão em expansão, tá? E nós nunca conseguimos encarar isso tudo. Nós sempre usamos, por exemplo, a figura de Deus que olha o universo todo, entendeu? E nos projetamos em Deus e vemos o universo como universo. Quer dizer, uma coisa que dá uma volta sobre si mesma e se fecha sobre si, na forma de uma imensa elipse. Entendeu? Isso é um engano. O prédio central da Universidade de Brasília, o Minhocão, é um engano. Ele é um fragmento de elipse, porque se acha que o universo seria uma elipse e, então, a universidade estuda como se fosse um projeto de uma elipse. Ora, o problema é que nós estamos diante da infinitude. O Pascal já viu esse problema. Quer dizer, com o telescópio, no século XVII, se abriu o espaço infinito do grande. Mas com o microscópio, se abriu a infinitude do pequeno, sabe? E nós nunca chegamos aos limites de nenhum dos dois, tá? Quer dizer, nós ainda estamos descobrindo novas partículas atômicas, tá? Então, nós não temos um fundamento último das coisas. E o Pascal dizia que o ser humano é esse entre o infinitamente grande e o infinitamente pequeno, dando abertura para os dois. Ou uma outra definição que ele diz, o homem é um caniço pensante. Um caniço que se dobra aos ventos do poder, mas ele pensa. E pensando, ele se torna ereto de novo, né?
Ou a distância infinita des astres m'effraie, a distância infinita dos astros me apavora. Mas eu tenho essa impressão de que eu sou infinitamente pequeno diante do infinitamente grande. No primeiro momento, eu sucumbo diante dessa vivência. Eu não sou nada diante de tudo, não adianta eu berrar, não adianta dar um tiro na lua, não adianta eu querer impor a minha vontade sobre o resto. Eu sou muito, muito pequeno, num planeta muito, muito pequeno, num sistema solar muito pequeno. Tá? E eu não tenho essa totalização, né? Não tenho poder de impor tudo isso, só que eu tenho a capacidade de perceber esse infinitamente grande. Tá? E isso me engrandece, sabe? Quer dizer, a experiência que aparece no Kant também, analítica do sublime, tá? Quer dizer, é essa vivência daquilo que é, em alemão, chamado de Erhaben, tá? E que é traduzido para o português como sublime. Só que essa atração é uma traição, porque ela é falsa. Erhaben vem de Erheben. Essa percepção de transcendência, entendeu? De que há algo que nos leva para além de todas as coisas, de tudo aquilo que a gente percebe. A gente olha uma noite estrelada e imagina milhões e milhões, bilhões de outras estrelas, além das 2, 3 mil que a gente talvez possa ver. Né? Isso nos eleva para uma transcendência, Erhaben. Tá? Quando se traduz isso por sublime, você está... Sublime vem de sublimes, é o que está abaixo do limiar. Entendeu? Então, em vez de você fazer esse para lá, você faz um movimento para cá. Porque para lá está Deus, dentro dessa perspectiva. Né? E eu só tenho a visão do que seria a contemplação do divino que estaria nesse território além. Tá? Então, não é esse o sentido de Erhaben, que é traduzido por sublime, que, na verdade, seria no sentido de uma vivência de transcendência. Tá? Eu estou falando isso porque uma das concepções é que o ser humano seria aquele animal que teria mais capacidade, para outros seria o único que teria, mas eu não acredito nisso, capaz de ter a percepção e desconfiar da existência dessa transcendentalidade. Então, e da pequenez dele, da finitude dele. Então, seria o homem o único ser com a noção do próprio, da própria finitude, do próprio morrer dele, tá? Dele acabar também. Né? Eu me permite discordar um pouco do Heidegger nesse ponto, porque eu já vi animais domésticos, tipo cabrito ou porco, serem levados para execução, né? E eles berram, apavorados, eles não querem morrer. Entendeu? Eles têm noção da própria morte. Tá? Então, não é só o ser humano que tem a noção da própria finitude. Né? Qualquer ser que procura se salvar é porque ele quer preservar a sua própria existência. Tá? Então, vejam, o que está se colocando é que depois desse homem, digamos assim, do pensamento moderno, né, que levou à industrialização, ao domínio tecnológico, à expansão do domínio sobre a Terra, e agora numa fase nova de domínio dos espaços dentro do sistema solar primeiro, e agora já tentar mandar foguetes para fora do sistema solar, a construção de um imenso telescópio fora da Terra, maior do que qualquer outro que já teve, entendeu? Ou a construção de espaços fora da Terra, onde é que seja possível viver, né? Isso tudo pode levar, por um lado, só a noção de expansão dessa ânsia de dominação, dessa vontade de poder, que marca o homem moderno, né? Da tecnologia, da busca da razão, do conhecimento, do domínio técnico,
ou pode levar também à descoberta da própria finitude, né? E que seria preciso preservar a Terra para que a vida no futuro possa continuar existindo. Então, vejam, vejam, se eu vou preservar para a natureza, para que a minha espécie possa continuar existindo, para que eu possa continuar existindo, para que meus filhos e netos possam sobreviver, eu ainda estou dentro do horizonte do pensamento do racionalismo técnico pragmático aplicado, tá? Em contrapartida, surge, por outro lado, embora quase não apareça, um tipo de possível pensamento em que o homem reflita sobre essa situação toda, né? E consiga fazer alguma coisa a mais, né? Consiga ter uma outra perspectiva que não essa em que nós temos vivido nos últimos 300 anos, né? Mas isso não se sabe. De qualquer maneira, eu só queria insistir que esse tipo de problema já tem sido colocado, né? E ele se dá diante dessa questão metafísica. Vocês podem pensar, não, metafísica não me interessa, filosofia não me interessa. O problema é que, se interessa a você ou não, se filosofia interessa a você ou não, não tem a menor importância. Você já está dentro. Entendeu? Quer dizer, na visão de mundo que você tem, entendeu? Seja ela católica, luterana, ateia ou qualquer coisa, você já tem metafísica. Tá? Então, que a gente não discute isso sistematicamente dentro da universidade, não quer dizer que não seja importante. Significa que nós não estamos pensando a partir do fundamento. Tá? E pensar a partir do fundamento é ver o ser subjacente às coisas, sabe? Só que o ser não é apenas aquilo que nós dizemos que seja, sabe? Há alguma coisa a mais do que apenas aquilo que nós pensamos que são as coisas, sabe? E aí tem uma espécie de contradição nessa noção de ser como fundamento último das coisas, porque a gente tem a mania de achar que ser é aquilo que a gente diz que é. Portanto, que o discurso que se faz sobre as coisas diga o que as coisas são. O problema é que a maior parte das coisas que existem, nós não temos nem sequer conhecimento disso, né? Há luzes de estrelas que nunca chegaram até nós. Há luzes de estrelas que estão chegando até nós, de estrelas que já acabaram. Quer dizer, dos últimos confins do universo, nós muitas vezes não temos noção, porque a própria expressão últimos confins do universo não tem sentido. E nós não sabemos pensar desse outro modo. Vamos entender? Então, de qualquer maneira, se coloca aí a questão de que a prevalência da geometria, da qual então, a arquitetura e o urbanismo são uma expressão, tá? Partem de uma metafísica que delimita o espaço do universo e o lugar privilegiado do homem dentro do universo como ser capaz, com todo o direito de dominar tudo. Tá? E isso é algo que precisa ser, hoje em dia, cada vez mais questionado. Tá?